Nós vamos começar a nossa palestra. Hoje nós temos duas pessoas fantásticas para falar com a gente sobre a situação internacional e a questão dos direitos humanos. A Elisabetta tem representado o Brasil na Articulação Internacional de Nutrição, na preparação de várias conferências e vários eventos internacionais, e a Manuela tem participado ativamente do grupo de trabalho sobre direitos humanos e negócios em Genebra, que tem sido um grande embate desde há 6 anos que está acontecendo, uma briga louca entre os países e a sociedade civil para o estabelecimento de um tratado que realmente regule as multinacionais. Então, nós vamos ouvir as duas primeiro, e depois a gente abre para o debate. Eu queria que a Elisabetta começasse. Então, nós vamos fazer de 15 a 20. Volta contigo, Elisabetta. Tá bom. Obrigada, Flávio. Obrigada a toda a equipe pelo convite. Nossa, acho que tem muita briga para vários lados, né? Eu vou fazer um relato breve a respeito de um espaço, né, de negociação e, consequentemente, de disputa que nós estamos vivendo na agenda de segurança alimentar e nutricional. Antes de falar do presente, eu quero só voltar atrás alguns anos, só para colocar um contexto. Em 2014, aconteceu, organizada pela FAO e pela Organização Mundial da Saúde, a segunda conferência de nutrição, conferência internacional. Já havia muitos anos que não ocorria um evento dessa natureza. Em 2014, então, finalmente aconteceu. E acho que a gente pode considerar 2014 como um marco onde a agenda de sistemas alimentares e nutrição ganhou um status global e, oficialmente, ela começa a ser discutida do ponto de discutida do ponto de vista de uma matriz, né, de um tema transversal à discussão de políticas públicas. Logicamente, impulsionado por uma realidade que, desde que não se modificou, pelo contrário, só se intensifica e aprofunda, que é qual o papel que os sistemas alimentares estão tendo naquele momento na dupla carga de doenças, né? Tanto a perpetuação da fome, da insegurança alimentar, e também, em décadas mais recentes, o aumento vertiginoso das doenças crônicas não transmissíveis em geral e do excesso de peso em particular. Então, se chegou à conclusão óbvia, vamos dizer assim, que na verdade não é tão óbvia assim, porque é uma disputa intensa, de que os sistemas alimentares não estavam cumprindo com o seu objetivo primordial, essencial, que é produzir alimentos para as pessoas se alimentarem de maneira adequada, terem saúde e terem qualidade de vida. A partir daí, uma série de desdobramentos foram ocorrendo, e um deles, pulando um pouco alguns anos, antes, deixa eu abrir um parênteses. Logicamente, essa agenda de sistemas alimentares e nutrição, ela é compreendida e explicada por diferentes perspectivas, né? Nós olhamos, quem atua em soberania e segurança alimentar e nutricional, enxerga os sistemas alimentares predominantes como extremamente disfuncionais, pensando na sua natureza e no seu objetivo essencial, como causadores não só de doença, mas causadores de um conjunto de expressões de injustiça, né? A questão climática, os sistemas alimentares estão no epicentro desse problema. A questão da pobreza, a questão das organizados de uma tal maneira, aonde há uma profunda concentração de poder político e econômico e, consequentemente, ele gera exclusão e injustiças. Bom, esse é um caminho que a sociedade civil nacional e internacional segue para explicar essa agenda e, consequentemente, a partir daí surgem um conjunto
natureza. Se você for estar numa roda de conversa com o setor privado ou com fundações, e com inúmeros, na verdade, a maioria dos países hoje, certamente você não vai ter a mesma análise, né? Há caminhos distintos que mostram, por exemplo, o aprofundamento de tecnologias excludentes, o aprofundamento do uso de insumos químicos, etc., uma economia verde que mascara as soluções. Passando de 2014 para 2017, um espaço internacional que existe, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Mundial, que tem sede na FAO, mas é um espaço das Nações Unidas como um todo, e que tem como agenda, como pauta, a questão das grandes prioridades para garantir a segurança alimentar mundial. Ele é composto por países, logicamente, mas também o CSA ele ainda é um espaço que, pelo menos formalmente, ele tem uma participação da sociedade civil inédita no espaço multilateral, que é um mecanismo da sociedade civil que é composto por representações de diferentes setores da sociedade civil com a perspectiva dos titulares de direito. Então, a representação são de movimentos, coletivos e organizações que representam os grupos que estão em maior vulnerabilidade em relação à questão da segurança alimentar e nutricional. Ele também tem um mecanismo do setor privado e tem um painel de especialistas que tem como responsabilidade a definição de uma pauta, elaborar relatórios técnicos onde se faz uma atualização do estado da arte sobre um determinado tema e apresenta um conjunto de boas práticas, vamos dizer assim, para que os países possam analisar o tema e, a partir daí, definir diferentes caminhos de confluência, de convergência de políticas. Em 2017, foi elaborado um relatório sobre sistemas alimentares e nutrição, ele foi apresentado ao CSA e se fez um acordo, pactuou na plenária, de que então os países partiriam para a elaboração de diretrizes voluntárias. Muito à semelhança, quem conhece as diretrizes voluntárias do direito humano à alimentação adequada, sabem o papel que ela tem e também os seus limites, né? Então, nós estamos hoje, dentro do ambiente do CSA, em plena rodada de discussão final desse documento para ele ser apresentado na plenária do CSA, que vai ocorrer em fevereiro. Ao longo desse tempo, a agenda de sistemas alimentares e nutrição ganhou uma evidência talvez assim inimaginável em 2014 por conta da crise climática, por conta da permanência e do aprofundamento da fome e também o aumento da obesidade. Consequentemente, a disputa em torno da análise desse problema e da solução ou das soluções desse problema se tornou extremamente mais intensa. Nesse meio de caminho entre todas essas discussões do CSA, no Fórum Econômico Mundial, foi acertado, junto ao diretor-geral da ONU, a elaboração, a realização de um desenvolvimento sustentável. O diretor da ONU anunciou essa cúpula no âmbito, então, de Davos, e isso gerou um incômodo profundo de diferentes partes. Quais são essas partes? Primeiro, as próprias agências da ONU simplesmente se desconsiderou todo o processo que essas agências já desenvolviam e o seu próprio mandato, né? Isso, por exemplo, a FAO, num primeiro momento, não estava nessa convocatória. O CSA, então, nem se diga, né? Então, essa convocatória, da maneira como ela foi feita, desqualifica um espaço não só de participação da sociedade civil, mas também dos próprios países, que o CSA é um espaço para essa discussão. Um outro incômodo, logicamente, é essa chamada, a partir de Davos, onde a grande diretiva, vamos dizer assim, das soluções dos grandes problemas, parte de uma premissa que é das plataformas multiatores.
O que são as plataformas multiatores? São espaços, teoricamente, extremamente democráticos, porque todo mundo senta na mesa, só que ninguém conta que quem senta na mesa, as cadeiras têm alturas diferentes, né? Alguns chegam. Elas reúnem governo, sociedade civil, setor privado, financiadores e também agências multilaterais, e ou formalmente todos eles estão em pé de igualdade, mas logicamente não, né? Porque você tem um poder econômico fortíssimo contando e também um poder político também que faz o processo ser extremamente assimétrico. Então, as críticas à convocatória da cúpula foram, primeiro isso, desconsiderar os processos políticos e de discussão que já estavam em andamento, a questão de estar baseado em plataformas multiatores e, com isso, aprofundar as iniquidades, as desigualdades, as assimetrias de poder. E outra é uma profunda e violenta, e que não aconteceu só por causa da cúpula, isso é o nosso histórico, a captura corporativa da nossa agenda, onde você mantém os títulos, só que você desidrata e requalifica ou desqualifica as nossas chamadas, né? Então, as questões fundamentais, por exemplo, de direitos humanos, a questão da autonomia, do empoderamento feminino, a questão da agroecologia, da própria encaminhamento da crise climática, etc. Nesse momento, que eu posso encerrar, que eu acho que já estou quase no meu limite, a sociedade civil, inicialmente reunida no mecanismo da sociedade civil, do CSA, ela fez um chamado aberto para que as organizações que, afora aquelas que já compõem o mecanismo, pudessem aderir a esse chamado, no sentido da sociedade civil pensar num processo de enfrentamento dessa convocatória oficial da cúpula. Já quando ela foi anunciada, em março, mais de 500 organizações se dirigiram ao secretário-geral da ONU no sentido de colocar esses pontos. Essa carta nunca foi respondida, e, na verdade, hoje o discurso oficial da cúpula é que as portas estão abertas, então a sociedade civil não está entrando porque não quer, porque é irracível, porque é radical, etc. Mas, na prática, se você olhar a composição da equipe que hoje faz toda a definição dos processos, das discussões e, consequentemente, das soluções possíveis que essa cúpula vai apontar, você vê nitidamente uma composição profundamente plena de conflitos de interesse. Então, essa participação é uma participação formal, vamos dizer assim, além de uma coisa muito pior que a sociedade civil já está denunciando, que é um processo de cooptação de algumas organizações, no sentido deles poderem falar, está vendo aqui, a sociedade civil está participando. Então, a semana passada, essa convocatória realizou a primeira reunião, né, de todo mundo que aderiu a esse chamado, e nesse momento nós estamos definindo qual é a melhor maneira de nos colocarmos para que a nossa visão, para que as nossas soluções tenham maior divulgação, maior amplitude, e que a gente possa mostrar que aquelas soluções não são as únicas, pelo contrário, elas não são soluções, elas vão, na verdade, aprofundar todos os problemas que geraram, né, que teoricamente motivaram a convocatória da cúpula. Eu paro por aqui para a gente poder ter oportunidade de falar um pouco, conversar um pouco mais, depois que a Manuela apresentar o tema dela. Obrigada. Boa tarde, obrigado, Beta. Manuela. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Eu estava com problema de áudio. Agora está ótimo. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muitíssimo aí o convite feito pelo Flávio. Gostaria aqui de cumprimentar também a professora Elisabetta, que eu não a conhecia anteriormente.
Eu sou coordenadora do OMA, né? Quer dizer, sou professora de Direitos Humanos e de Direito Internacional da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordeno lá o OMA, Centro de Direitos Humanos e Empresas, que existe desde 2012. E nós, obviamente, temos como uma das linhas, né, de pesquisa o acompanhamento da Agenda Internacional de Negociação do Tratado sobre Empresas e Direitos Humanos, né, nas Nações Unidas. Obviamente, não apenas a negociação do tratado em si, mas todo o processo de diversas tentativas, em geral, né, de normatização aí da atividade das empresas transnacionais com relação à sua possibilidade de violação de direitos humanos, porque a gente sabe que no âmbito internacional, né, e na verdade eu vou trazer também esse processo aqui, esse caminho de normatização não compreende apenas o tratado, mas também outras iniciativas que eu acho que são importantes serem mencionadas. Primeiro, eu acho que é fundamental, né, obviamente, contextualizar, dizer em que medida também esse tema do tratado e da tentativa de normatização das empresas transnacionais dialoga com o tema aí da soberania alimentar, né? Que, obviamente, a gente está falando da concentração aí de poder das empresas transnacionais tocante ao mercado de produtos alimentícios, né? A gente sabe que não só no tocante à produção de alimentos também, mas há todo um debate também com relação à dinâmica de apropriação de terras, à lógica produtiva, a utilização de agrotóxicos, a dinâmica de organização dessas empresas por uma cadeia de valor. Então, eu acho que as empresas alimentícias, elas simbolizam, né, um dos braços fortes aí do capital monopolista, que tem o domínio das empresas transnacionais e que necessitam também de uma regulamentação mais efetiva que seja realmente que submeta a atividade dessas transnacionais, acho que esse é o objetivo fundamental também do processo de negociação do tratado, a uma lógica de direitos humanos, né? Porque a gente vai ver que há várias normas que supostamente se autodenominam como normas de direitos humanos relacionadas ao campo aí da atividade transnacional das empresas, mas não, na verdade é uma lógica de mercado que busca somente assim, trazer o direito humano como uma externalidade possível direito humano como uma externalidade possível, né, quando conveniente a atividade das empresas transnacionais. E a dinâmica que eu vou apresentar aqui de negociação do tratado traz uma perspectiva mais radical também dentro do plano do que seria hoje considerado radical, né, que é digamos assim, a premissa inicial da primazia dos direitos humanos sobre a lógica empresarial. Então, isso é considerado extremamente radical até hoje, ainda nas Nações Unidas, de certa forma, a professora Elizabeth revela isso nesse histórico que ela apresentou, né? Então, eu acho que é importante também contextualizar o momento em que esse debate se aprofunda e é acolhido pelas Nações Unidas, né, esse debate sobre a regulamentação das empresas, da atividade das empresas transnacionais. Isso acontece na década de 70, em meio justamente a um processo de globalização, quando essas empresas transnacionais surgem aí como um ator novo, né, incisivo, influente na dinâmica territorial dos estados, especialmente do sul global. E nós temos aí como um marco simbólico, né, do início desse debate nas Nações Unidas, o discurso do então presidente Salvador Allende, na Assembleia Geral das Nações Unidas, um ano justamente antes do golpe de Estado que leva à sua morte, em que ele denuncia a ingerência de empresas transnacionais, não só na política econômica do seu Estado, como justamente também na tentativa de desestabilizar o próprio escopo, né, institucional democrático do seu país, que obviamente veio a se confirmar um ano depois com o golpe de Estado que leva à sua morte. E aí, isso eu acho que pesa muito, né? Obviamente, a confirmação daquilo que ele já denunciava em seu discurso um ano depois, leva a ONU realmente a ter que considerar justamente essa temática de que ele revela, olha, existe um novo animal, né? Um novo organismo no âmbito internacional sem limites, que não tem, digamos assim, mecanismos de fiscalização à altura até hoje reconhecidos no âmbito internacional. Quer dizer, é um ente que tem uma atividade, né, naturalmente transnacional, transfronteiriça, que reside
exige um apoio, uma coordenação também internacional e transnacional para acompanhamento da sua atividade, que não existe ainda, e pode trazer consequências muito gravosas aí, né, para os territórios dos estados, especialmente do sul global. Aí, obviamente, que um contexto geopolítico de reorganização por uma nova ordem econômica internacional, do G77, unido a outras organizações não governamentais, é muito importante a gente também, né, trazer à tona que nesse debate a gente tem a incidência das organizações não governamentais, da sociedade civil, que também se organiza e impulsiona essa agenda. Todo esse contexto faz com que as Nações Unidas tenham que efetivamente dar uma resposta, né, a essas demandas. E aí surge primeiramente um grande comitê, né, de regulamentação das empresas transnacionais, mas que, de certa forma, ele acaba se submetendo a um outro processo que também advém desse debate inicial, que é um processo que busca justamente atender à demanda de regulamentação, mas de forma menos, assim, entre aspas, ameaçadora ou conflitante com relação às empresas transnacionais, ou menos ambiciosa, né? Que é aquela que diz, bom, justamente, vamos estabelecer aqui apenas normas de condutas voluntárias, né? Que seria algo que iria também se desdobrar naquele contexto, né, naquela conformação de todo o escopo da responsabilidade social corporativa, que nós sabemos que, em última instância, apenas acabam se mantendo como uma ferramenta mais a favor das empresas, né, de consolidação da sua imagem, da sua autoimagem, do que efetivamente mecanismos né, de constrangimento, de regulamentação, de coerção, no sentido de regulamentação efetiva e punição no caso de violações de direitos humanos. Então, esse debate ele acaba tendo um vitorioso, né, que tem os desdobramentos vários aí no campo internacional, no sentido de normas voluntárias e que se coadunam com a perspectiva da conduta, digamos assim, autorregulatória das empresas. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não é só falar, né, que a gente está querendo aqui, que isso é muito contestado, inclusive no campo dos especialistas no âmbito do direito internacional. Você quer um tratado, mas o tratado também pode ser descumprido pelos estados e tal. Obviamente que isso traz, né, o escopo da conduta para um nível mais, digamos assim, incisivo no âmbito internacional. Não acho que falar em tratado seja qualquer coisa, mas além disso, não é só transmutar, né, algo que seria voluntário para algo que seria vinculante, porque elas são, além de calcadas na dinâmica da voluntariedade, elas reproduzem toda uma série de premissas que estabelecem essas empresas, ou digamos, ou reconhecem essas empresas, ou né, ajudam a consolidá-las como atores, entre aspas, racionais, bem-intencionados, neutros, né, tecnicistas, que estão aí no domínio de uma lógica de mercado que supostamente não tem interesses políticos ou econômicos, que detém uma certa neutralidade, e, portanto, elas são capazes de justamente estabelecerem a própria lógica do seu monitoramento, né? Todas essas normas, elas se baseiam para o seu cumprimento, que, ademais de ser voluntário, na premissa de que a empresa é capaz de se automonitorar. Isso chega ao extremo, em casos mesmo gravosos, grandes violações de direitos humanos, como a gente vê aí no caso do rompimento da barragem de Fundão, né, no caso, né, da bacia do Rio Doce, também em Brumadinho, elas podem justamente também serem atores assim, privilegiados no processo, inclusive, de reparação das suas próprias violações. Isso que acaba sendo ainda mais impressionante, né, no caso da formação aí da Fundação Renova, nesses episódios. Mas, enfim, então, uma das premissas fundamentais é essa, né, de justamente trazer a empresa para o seu devido lugar, reconhecendo-a como um ator capaz de violar efetivamente direitos humanos. O fato desse campo da responsabilidade social corporativa e do voluntarismo ter prevalecido, coloca a empresa nesse lugar, né, de mera geradora de impactos ou riscos, muitas vezes que são naturalizados, né, na condução da sua atividade. Ou seja, a gente acaba
estamos ouvindo, inclusive, de relatores das Nações Unidas, que a violação do direito humano, entre aspas, como uma externalidade, é um custo necessário do desenvolvimento. Então, para você desempenhar aquela atividade econômica, você supostamente tem que pagar esse preço, né? E eles não gostam de chamar de violação de direitos humanos. Isso cabe ao Estado, né? O Estado é só o violador. A empresa gera um impacto ou promove um risco, que é um risco, muitas vezes, necessário para que a gente alcance o desenvolvimento. E quem vai fazer, muitas vezes, né, a aferição desse risco e o acompanhamento desse impacto é a própria empresa. Então, isso gera um ciclo não virtuoso, mas vicioso, que faz com que a empresa controle, né, todo o campo da sua atividade, digamos, o espectro da sua atividade, gerando uma captura corporativa do processo de sua fiscalização e monitoramento, tornando justamente o que a gente chama aí de um cenário, né, gerando um cenário de impunidade, de uma arquitetura da impunidade, que tem o apoio aí de vários marcos institucionais, tanto nacionais quanto internacionais. Então, a gente tem nas Nações Unidas o início desse processo com tentativa de códigos de conduta, né, o campo da responsabilidade social corporativa, que mantém essas normas na voluntariedade, não trazendo, assim, na verdade, grandes evoluções, né, para aquilo que era a demanda da sociedade civil e estados do sul global. Esteve o episódio, por exemplo, da criação do Pacto Global, conhecido por muitos, de 1900, de genéricos voluntários, que teve aí contato com a redação, inclusive, do professor John Ruggie, que depois, em 2011, foi ser o secretário, quer dizer, na verdade, em 2005, inicialmente, ele já foi nomeado secretário especial das Nações Unidas para o tema de direitos humanos e empresas. Ele teve uma atuação em 2 mandatos, de 2005 e 2008, depois de 2008 a 2011. Em 2011, ele sistematiza aquilo que tinha sido corolário, né, para ele da normatização das empresas, proteger, proteger, respeitar e remediar. Ele sistematiza isso nos princípios orientadores, né, que justamente seria a forma como estaria ali estabelecida a dinâmica de regulamentação das empresas, especialmente transnacionais, por violações, entre aspas, de direitos humanos, que não são consideradas violações, né? Para a gente são violações, mas impactos ou danos possíveis dessa atividade. E é importante, então, estabelecer que isso já tinha sido colocado nesse seu paradigma, né, no primeiro mandato, que ele deixa muito claro que fica, então, sob a responsabilidade dos Estados o compromisso efetivo de, né, zelar pelos direitos humanos. E as empresas, então, teriam simplesmente a incumbência de respeitar aquilo que os Estados fossem capazes de, né, digamos assim, de estabelecer, né, de obrigá-las efetivamente, né, de demandar dessas empresas. E deveria haver remédios reconhecidos para, obviamente, né, responsabilizar ou reparar as violações de direitos humanos. Isso é complicado porque, e obviamente atende bem ao interesse das empresas e também a vários estados que a gente observa nas Nações Unidas, nesse processo de regulamentação, que são contrários até ao tratado internacional, porque estabelece que o Estado é o culpado, né? Obviamente que isso é importante, estabelecer a responsabilidade do Estado, ninguém quer que isso seja, digamos, suplantado, mas há um discurso muito grande dizendo assim, olha, como se não houvesse ligação entre a atividade das empresas transnacionais e o resultado da regulamentação, da falta de regulamentação no plano nacional. Como se o plano nacional, especialmente do sul global, fosse um plano naturalmente corrompido, né, e com uma pouca densidade em termos de regulamentação de direitos humanos e que gerasse aí um campo naturalmente facilitador de violações de direitos humanos. Então, a relação efetiva entre a atuação da empresa e o Estado, ela é mascarada, né? E a gente sabe que há todo um movimento que é chamado no âmbito internacional de race to the bottom, né, ou corrida, run to the bottom, né, que é o race to the bottom, a corrida para o fundo do poço, que é essa competitividade que se estabelece a partir que se intensificou na década de 70, mas se intensificou na década de 90, do capital internacional, que faz com que as empresas, né, digamos, quase que digamos assim, vão constranger, né, os estados nessa demanda por investimento direto, dizendo, se vocês querem investimento direto, vocês vão ter que diminuir, né, digamos assim, rebaixar seus estándares de proteção de direitos humanos, ou aqueles que já estiverem não vão ser aplicados, ou vão ser aplicados debilmente
agentes, né? Então, há justamente esse conluio, entre aspas, minimamente, entre as empresas e os estados também, que força uma competição deletéria, negativa, né, para justamente o rebaixamento dos estándares internacionais de proteção de direitos humanos em busca de territórios em que eles podem buscar uma maior lucratividade sem riscos, nesse caso, riscos para a sua própria atividade em termos de necessidade de reparação por violações de direitos humanos ou de prevenção dessas próprias violações, né? Então, essa dinâmica toda, né, que se estabelece, especialmente na década, né, nessa primeira década do século XXI, em 2011, com os princípios orientadores que constituem hoje o grande marco de regulamentação das empresas transnacionais, são muito pautadas, né, nessa dinâmica de que o Estado é o verdadeiro responsável, as empresas só podem se submeter àquilo que o Estado seja capaz de aplicar a elas, e obviamente que os Estados, com uma dinâmica competitiva, né, internacional para baixa dos direitos global, em que essas empresas são até mais poderosas do que os próprios estados, esses estándares, então fica essa dinâmica, né, que é cínica até muitas vezes, né, então, cabe aos estados a responsabilidade. As empresas não têm obrigações em matéria de direitos humanos. Muitas vezes, dentro dessa gramática dos direitos humanos, nem realmente violam direitos humanos, né, supostamente. Elas apenas promovem impactos ou riscos que são necessários, né, para a implementação, toda essa lógica desenvolvimentista que a gente conhece, tá? E, obviamente, que a sociedade civil transnacional e esses países do sul global, alguns, né, numa dinâmica ainda mais progressista, nesse início, aí, né, nessa primeira década do século XXI, eles não ficaram satisfeitos com esse resultado, né, de ter somente esse arcabouço aí dos princípios retores como principal instrumento para regulamentar as empresas. E aí eu começou a haver uma grande articulação, a Resolução 269 no Conselho de Direitos Humanos, né, das Nações Unidas, isso em 2014, para se começar aí sim um processo de elaboração de um tratado internacional. Então, o tratado, ele não vem apenas trazer normas agora vinculantes, ele vem também buscar mudar paradigmas, né? Mudar paradigmas em termos de estabelecer o quê? Regulamentação efetiva das empresas transnacionais por violações de direitos humanos, entendendo, portanto, que as empresas deveriam ser responsáveis, sim, né? Não, obviamente, tendo as mesmas responsabilidades e obrigações dos estados, mas os estados continuam sendo aqueles principais responsáveis principais responsáveis por elaboração de políticas públicas, né, escolhas estratégicas no âmbito territorial, mas sim deveriam estabelecer obrigações para as empresas de responsabilidade com relação aos direitos humanos naquilo que concerne a sua atividade produtiva, né? E, obviamente, também uma dinâmica, como foi colocada a professora Elisabetta, da participação, né, que é uma nuance ou um princípio reconhecido no âmbito internacional de proteção dos direitos humanos, que é a centralidade do sofrimento da vítima, que para a sociedade civil deveria ser chamada aqui de afetado ou atingido ou atingida por violações de direitos humanos, porque, né, para não vitimização no sentido de uma interpretação mais empoderada, né, desse atingido ou atingida, que deve justamente tomar partido e acompanhar todo o processo de planejamento até a implementação da própria atividade produtiva. Então, é muito importante nessa lógica de mudar o paradigma, reconhecendo a empresa como realmente capaz de violar direitos humanos e criar mecanismos que possam trazer um empoderamento maior para possíveis atingidos ou atingidas pelas violações causadas por essas empresas, né?
Então, o processo de negociação do tratado começa na sua primeira sessão em 2015 e começa também a haver, portanto, aí uma certa rivalidade entre os dois projetos, né? O projeto de implementação dos princípios retores, que se desdobra num grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos com grande apoio econômico das principais empresas, matrizes e governos que detêm as matrizes dessas empresas transnacionais, com milhões de euros aí disponibilizados justamente para criar editais e uma série de projetos que venham a criar planos nacionais de ação nos estados para que possam regulamentar os princípios retores e já estabelecer claramente, né, os princípios retores como o paradigma necessário e essencial que venha a depois se desdobrar em legislações nacionais, para assegurar que os estados não se envolvam tanto com o processo de negociação do tratado. E, por outro lado, o processo de negociação do tratado, que é justamente esse, né, com todas essas frentes que a gente colocou aqui de mudança paradigmática mais ambiciosa. Esse processo gerou já alguns documentos, né, vai ter a sexta sessão de negociação agora em 2020, e eu poderia colocar que a gente tem a ver aqui os documentos dos elementos, que foi o primeiro documento, que justamente dialogava mais, inclusive, com as necessidades da sociedade civil e dos estados do sul global, porque ele foi, e é importante falar, né, que esse processo tem a presidência do Equador, enquanto Estado, né, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, porque foi um dos responsáveis pela aprovação da Resolução 269 no Conselho de Direitos Humanos em 2014. Então, ele preside o grupo de trabalho. Então, o Equador, nessa época, né, ele, em 2017, quando a gente tem a aprovação desse primeiro documento, né, tentativa de esboço do tratado inicial, estava ainda, né, no início do governo Lenin Moreno, que foi o vice do Rafael Correa, que tinha uma orientação menos neoliberal ainda nesse primeiro momento, né? Então, ele vinha justamente trazendo aí uma certa interlocução maior com a sociedade civil, essa dinâmica, né, que a gente já falou aqui, que mudar esse cenário com relação à responsabilidade das empresas. Só que esse cenário também muda no Equador, como começa a mudar na América Latina em geral, e isso traz consequências para a negociação do tratado. E aí a gente já tem, né, no segundo documento apresentado no draft 0, algumas modificações, né, quando Lenin Moreno, justamente, ele já, né, rompe com as premissas até então defendidas pelo Rafael Correa, né, nessa centro-esquerda que representava o seu governo, e já começa, por exemplo, a reavaliar a elaboração, né, de tratados de investimento, comércio, né, toda uma reconfiguração da sua relação com os Estados Unidos, muito semelhante ao que aconteceu, né, com Macri na Argentina, né, um golpe depois na Bolívia e aqui no Brasil. Então, ele começa justamente a também mudar a sua política econômica, isso reflete no projeto depois apresentado pelo Equador, o draft 0, que já retira, por exemplo, como princípio que a gente havia falado aqui, que tinha sido tão, né, desejado pela sociedade civil, a primazia dos direitos humanos sobre acordos de investimento e comércio, né, que era algo importante a ser colocado. A possibilidade, inclusive, de se pensar em obrigações diretas para as empresas transnacionais, e uma corte também, como pelo menos possibilidade, né, de negociação de uma corte específica para regulamentar a atividade, julgar, né, as violações das empresas transnacionais. Então, isso estava nos elementos e é retirado do draft 0. E ainda piora um pouco mais no draft 1, né, o rascunho 1, em 2018, 2018, quando aí sim, né, a gente tem a grande transformação que radicaliza essa intencionalidade neoliberal do governo do Equador, todo um cenário também geopolítico internacional contrário a esse multilateralismo, de desqualificação dos direitos humanos, muito mais pró-mercado, né? Que também coincide com o que a professora Elisabetta falou, de alguns discursos de Estado desqualificando, né, as Nações Unidas, esses espaços multilaterais, e o próprio Conselho de Direitos Humanos, dos Estados Unidos anunciando a retirada do Conselho dos Direitos Humanos, e essa tentativa de se criar espaços alternativos de multiator, isso também acontece nessa agenda de direitos humanos em empresas, né?
digamos assim, além do processo de implementação dos planos nacionais de ação, que houvesse também um debate para fora do Conselho sobre a produção de normas de direitos humanos em empresas, em espaços que a gente chama multi-stakeholders, né, o multi-ator, que é de colocar todo mundo sentado igual ou afetado junto da grande multinacional, junto da empresa, para celebrarem os seus próprios acordos e diretrizes. Então, isso é sentido no processo de negociação de tratado dentro da ONU e do Conselho, e aí o draft ele já muda completamente até, inclusive, o alcance da negociação do tratado, descumprindo com a Resolução 269, né, com o mandato da Resolução 269. Isso é o mais importante. Por quê? Porque agora não se fala mais em regulamentar só a empresa transnacional, mas também todas as empresas. Isso é complicado porque justamente é o que era o mais querido pelos Estados Unidos, mais querido pela União Europeia, mais querido pelos principais atores que tentavam boicotar tematicamente o tratado, né, alcançando tecnicamente o seu curso, dizendo assim, olha, vamos então fazer aqui a apologia da regulamentação geral, não só das empresas transnacionais, rompendo com o princípio histórico que levou à negociação, rompendo com o mandato da resolução, porque isso faz com que o tratado perca o seu foco, se torne um tratado mais genérico e que não se debruce tanto nos desafios que seria a especificidade de regulamentar realmente a atividade da empresa transnacional, né? E aí se fala hoje, por exemplo, que se desdobrou no draft 2, em 2019, em regulamentação de pequenas e médias empresas, junto com as empresas transnacionais e empresas públicas. Se a gente fala em pequenas e médias empresas, como fica, por exemplo, a atividade, né, do pequeno agricultor, né, enfim, daquele que vai efetivamente ser o mais responsável pela alimentação em termos, né, da mesa né, do cidadão em termos cotidianos e não voltado para a dinâmica de exportação. Então, isso torna muito mais difícil a gente ter um documento que seja realmente um documento que vai alcançar aquele ator que vinha se desfrutando, né, de uma lacuna em termos de regulamentação, de um marco de impunidade, né, e que, obviamente, a gente viu que ele acabou havendo um enfraquecimento daqueles dispositivos que eram mais voltados às empresas transnacionais, porque agora é um tratado para todas as empresas, né? Por exemplo, não há menção na definição de empresas transnacional, mas do próprio termo cadeia de valor, né? Então, essa dinâmica já de tentar se retirar, né, esse ponto mais importante aí, que era o foco nas empresas transnacionais. Hoje já se fala de um tratado para todas as empresas e empresas transnacionais, como se fosse um apêndice ao que seria o foco primordial. Então, eu estou falando isso tudo para mostrar que também o tratado sofreu as consequências de uma mudança, né, geopolítica, de orientação, inclusive, né, de neoconservadorismo, neoliberalismo, que obviamente, né, se voltou muito mais para as dinâmicas pró-mercado, que afetou a negociação. Então, o nosso medo para que essa última sessão houvesse já, né, o processo de aprovação do tratado com todas as perdas que ele sofreu no processo de, né, desde os elementos até o draft 2 agora. Então, a nossa, e obviamente que tendo a Covid, a gente não teve uma negociação toda presencial, foi uma negociação híbrida, sem a sociedade civil no espaço, sociedade civil que sempre desempenhou um papel fundamental impulsionando esse processo, que é muito difícil, né, nas Nações Unidas, porque desafia algo que talvez seja muito simbólico com relação ao núcleo central do capitalismo global, né? Então, mas de qualquer maneira, foi feita a negociação e não foi aprovado o tratado ainda. Então, nós ganhamos tempo e a avaliação que se tem é que a gente conseguiu novos atores também que já estão um pouco duvidosos, né, das novas dinâmicas de radicalização do neoliberalismo, né, e da quase uma barbárie neocolonial que se estabelece em várias regiões do planeta hoje. E obviamente, a gente ganhou tempo no processo de negociação para que a gente veja aí tentativas de mudanças geopolíticas para que se consubstancie uma agenda mais forte em matéria de direitos humanos, com revalidação, inclusive, desses espaços mais representativos multilaterais. Então, a gente já vê agora como positivo a mudança na Bolívia, né, na retomada aí, né, do governo legítimo, a dinâmica também de perda das eleições do Trump. Então, vamos ver se isso pode vir depois, né, posteriormente, a justamente afetar agora positivamente, pelo menos dentro dos marcos de dificuldade tradicionais que já vivíamos, né, numa agenda como essa, o processo de negociação do tratado. Bom, desculpa, eu vou parar aqui, porque eu sei que já falei muito, né, e eu acho que não sei exatamente o tempo que eu tinha, mas eu vou deixar para responder perguntas e trazer mais detalhes posteriormente. Obrigada e a todos e todas. Obrigado a vocês duas pelo pontapé preliminar.
Agora, eu gostaria de saber se Catarina e Natália captaram alguma pergunta da plenária que seria interessante caminhar para elas. Boa tarde, gente, a todas e todos. Professor, o meu chat está um pouquinho travado, mas eu acho que não até uma. Pode ficar à vontade para esse diálogo, tá? Pode se inscrever no chat também. Flávio, eu queria fazer um comentário a respeito do que a Manuela relatou desse processo, né? Pode ser, enquanto o povo pensa em perguntas ou comentários. É impressionante, assim, como, na verdade, tudo isso que ela relatou, ela foi falando e eu fui encontrando exemplos concretos de todo esse processo de negociação das diretrizes, a ocorrência dessa cúpula o ano que vem. Porque essa questão das linhas vermelhas, né, para a agenda de direitos humanos, sejam eles quais forem, em qualquer aspecto, tal, é absolutamente presente na discussão das diretrizes. A sociedade civil, logicamente, defendeu que isso fosse um eixo transversal e que a todo momento ele se traduzisse como são diretrizes voluntárias, então se traduzissem em recomendações concretas para os estados. E isso foi absolutamente vetado, né? E o interessante como que isso também se traduziu num confronto muito, 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 muito forte em relação à noção de sustentabilidade dos sistemas alimentares, né? E o quanto a tecnologia, a digitalização, etc., que é o que as transnacionais trazem, né, levam, né, para os sistemas alimentares, o quanto isso é ponto de honra como a grande solução. E essa coisa também de você desqualificar o Estado para o que ele deve fazer, valorizar as empresas para o que o Estado deveria estar fazendo, mas a responsabilidade, quando nada der certo, fica com o Estado, né? Então, é o melhor dos mundos para eles, né? Assim, toda a responsabilidade é de quem, na verdade, tem que ter, só que você desqualifica o papel do Estado ao mesmo tempo, né? Então, e há uma articulação que Manuela acompanha e relatou, que antes, dentro da nossa agenda, você olhava o agronegócio e você olhava as transnacionais, por exemplo, de produção de ultraprocessados. E agora eles têm uma articulação, além da questão da verticalização, né, com as grandes fusões, etc., do ponto de vista político, esses setores têm uma agenda única praticamente hoje, né? Então, eles vão em bloco, eles estão em bloco aqui agora no Congresso nosso, eles estão em bloco nesses espaços multilaterais, porque os valores e as práticas hoje deles são comuns, porque o sistema ele tá fechado, né? Os caras controlam da terra até a prateleira do supermercado, então eles têm que ter, logicamente, articulações políticas comuns, né? É muito... Acho que a seriedade, assim, a gravidade do que está acontecendo do ponto de vista do esfacelamento, do enfraquecimento dessa agenda na perspectiva dos direitos humanos é muito na perspectiva dos direitos humanos é muito séria, assim. Ela coloca um desafio, talvez, acho que nunca enfrentado pelos movimentos. Tudo bem, tem muita coisa boa também acontecendo, mas como a gente está falando de disputas, eu estou focando nisso. Acho que o desafio atualmente é numa dimensão quase que inédita, assim. Eu assim, também complementando, né, e mantendo, assim, o diálogo, eu acho que, claro, eu não falei de coisas, assim, que já foram alguns supostos benefícios, né, no processo de negociação, que dialogam claramente com essa agenda também do direito à alimentação, né, da soberania alimentar.
obviamente que há um debate ainda mais aprofundado da questão do direito ao consentimento, que também, né, que é uma agenda principalmente de grupos africanos, assim, que trazem, né, articuladamente da sociedade civil, uma perspectiva, inclusive, do direito a dizer não, né, que é uma agenda, um debate que a gente trouxe para esse processo e que, de certa forma, foi contemplado, né. Mas o que a gente gostaria de fazer também, e eu acho que tem a ver com essa dinâmica, né, do automonitoramento, é estabelecer, por exemplo, mecanismos de empoderamento, né, fiscalizatórios, né, porque de fortalecimento das instituições de fiscalização, que tem a ver também com todo esse debate que a gente vem travando aí, né, de desconstrução do Estado naquilo que seria a fiscalização em prol empresa, especialmente da empresa transnacional, no âmbito da sua cadeia de valor, que não conte apenas com o próprio mecanismo dela, que seria a devida diligência, né? Ou a compliance, que são colocados aí como pilares desse processo, né, de racionalidade fiscalizatória da empresa, considerados grandes instrumentos, né? E, obviamente, que isso a gente sabe que não são efetivos, não são, né, funcionais, especialmente porque as empresas, é uma coisa óbvia, mentem, né? E a gente não tem condições de comprovar o contrário, né? Que tem essa possibilidade de gerar violações mais graves, seja uma obrigação de resultado, não uma obrigação de meio, né? Porque além da empresa ela dominar esse mecanismo, ela ainda diz, olha, eu fiz tudo que era possível, né? Cabe você provar que eu não fiz, né? Eu fiz dentro das diretrizes e mesmo assim aconteceu a violação, né? Em algumas atividades, transformar isso uma obrigação de resultado, quer dizer, havendo a violação, que no mecanismo fiscalizatório tenha também a ingerência do Estado com a participação dos atingidos e atingidas, evitando justamente essa dinâmica, quer dizer, trazendo mais transparência, mais informação, mais veracidade para esse controle, com empoderamento maior, obviamente, da população, né, das comunidades. Obviamente também que foi debatido uma questão de um recorte maior representativo de gênero, raça, né, classe, para a gente identificar claramente, que vem também do debate, óbvio que a agenda da alimentação é muito representativa, né, de quem são os maiores atingidos e atingidas. A gente trouxe à luz esse debate, no caso das mulheres, né, na atividade agrícola, a gente sabe, né, obviamente no caso das mulheres, né, como realmente grandes aí atingidas pela dinâmica de violação. E com pouca capacidade de representatividade em todos esses outros processos mais voluntários, né? E que a gente está trazendo também como uma especificidade dessa perspectiva aí, obviamente, mulheres, populações indígenas, ribeirinhas, né? Toda essa dinâmica que a gente tem também dos povos tradicionais. Mas, obviamente, que tudo isso ainda está em disputa, né? Eu queria colocar uma pergunta para vocês. Eu também quero. Durante o debate, vocês não mencionaram o mecanismo ISDS, né, que é o instrumento de disputa Estado-investidores sobre a questão dos impactos, né, de econômicos. Isso é um tratado, tem 3.500 tratados, mais ou menos, hoje no mundo, bilaterais e multilaterais, e quase todos eles têm como decisões jurídicas, judiciais, sobre se há realmente uma violação do direito dos investidores por parte dos estados na redução do lucro deles. E a gente sabe que a maior parte desses mecanismos são confidenciais, não são autorizados a divulgar esses dados. Existe alguma coisa mais nova sobre isso? O que está acontecendo sobre isso? Do próximo sistema de sistemas alimentares, porque isso entra na questão do agrotóxico, por exemplo. Se o Estado brasileiro fizer uma política, fizesse, né? Não vai fazer, mas fizesse uma política brasileira de regulação dos agrotóxicos, as empresas que produzem agrotóxicos poderiam entrar com uma ação na folha de arbitragem exigindo reparação. Isso de forma clandestina não, confidencial, né? Que não poderia ser submetido nem ao Congresso Nacional, nem à Justiça Nacional. É uma decisão finalística da Comissão de Arbitragem. É uma privatização da Justiça Nacional no país do Brasil. Eu queria
puderem comentar sobre isso. Acho que a Miriam podia falar. Eu também queria falar um pouco. A minha pergunta, eu acho que ela é um outro ângulo, mas ela vai na preocupação do Flávio em relação à efetividade. Um tratado internacional é um instrumento jurídico, né, que tem por finalidade produzir efeitos jurídicos transformando a realidade. Não adianta nós termos o melhor tratado internacional se nós não tivermos, por exemplo, ou a cooptação dos sistemas judiciários dos países, o que é muito difícil, ou uma corte específica da Organização do Sistema Internacional de Direitos Humanos para julgar isso. Porque senão eu penso que nós vamos colocar uma energia tremenda para avanços práticos com uma efetividade mais limitada. Por exemplo, nós sabemos no Brasil hoje, a grande parte do sistema judiciário desconhece, inclusive, tratados internacionais ratificados há anos e anos e anos. Então, face a essa situação toda de emergência, principalmente relativamente à emergência ecológica e climática, casado com o tratado, nós teríamos que ter um sistema de julgamento das violações que garantissem efetivamente o cumprimento desse tratado. Você já tinha começado a falar? Eu vou falar? Bom, eu vou falar as duas perguntas muito importantes, né, e acho que dá a oportunidade de eu justamente também trazer mais elementos aí, detalhes desse processo de negociação, do Flávio, da Miriam. Com relação ao SDS, Flávio, justamente isso foi o porquê, inclusive, de se tentar colocar, né, e estava presente nos elementos, como eu disse, a questão da primazia dos direitos humanos sobre acordos de comércio e investimento ou quaisquer outros acordos econômicos, ou seja, por exemplo, aconteceu o que aconteceu lá, né, um caso clássico de Cargill versus México, né, que inclusive condenava o Estado por políticas de saúde, ligados somente ao direito à alimentação e à saúde, né, por conta de evitar, proibir um alimento, né, com alto teor de açúcar, com uma política pública protetiva à saúde dos seus cidadãos, e ele foi processado justamente, né, por tentar modificar a legislação que supostamente teria prejudicado aí a Cargill, né, vendo daquele xarope, né. Mas assim, que gerou uma das maiores, principais, né, primeiras aí, maiores indenizações contra o Estado aí no âmbito dos tribunais, né, arbitrais, obviamente que, como eu falei, né, não foi modificado, depois retirada essa primazia, mas hoje já se coloca, né, pelo menos a tentativa de se estabelecer o compromisso do que está no conteúdo do tratado acima dos tribunais arbitrais, né? Porque, aí, obviamente, por colocar esse tratado como tratado de direitos humanos, porque pode parecer contraditório, né, e um pouco esquizofrênico, mas apesar de estar sendo negociado no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, quando a gente traz elementos e a necessidade de que ele se conforme, né, com todas as lógicas, os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, seus princípios fundamentais, gera um estranhamento. É como se a gente estivesse quase numa Câmara de Comércio tentando colocar elementos de proteção de direitos humanos num tratado de comércio, né? Porque justamente existe inclusive essa disputa inicial de que esse espaço seja um espaço realmente de proteção de direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né? Então, como saiu esse enunciado geral da primazia dos direitos humanos, o que já está sendo negociado e foi negociado agora no draft, no segundo rascunho, né, apresentado em 2019, foi que, uma vez, né, parte do tratado, obviamente que outras decisões, inclusive advindas de tribunais arbitrais, não poderiam estar contrárias às dinâmicas, né, de proteção estabelecidas nesse tratado internacional, que ele em si deveria prevalecer, uma vez, né, trazendo regras aí, digamos assim, dispositivos, né, mais protetivos em matéria de direitos humanos, né? Inclusive, então, porque essa realidade dos tratados de investimento realmente está na pauta desde o processo de negociação do tratado, né?
Outra questão que a professora Miriam traz, né, que vem à luz, traz à tona a dinâmica da racionalidade da negociação de um tratado, é o seguinte: primeiro, eu nunca vi tanta resistência, inclusive dos próprios estados, né, como a União Europeia, representados pela União Europeia, né, a Rússia, a China, com relação ao tratado, né? Então a gente mostra que eles não queriam o tratado. Houve uma tentativa inicial de boicote do próprio processo, desqualificando o mandato da resolução 26/9, tentando acabar mesmo com o processo de negociação. Fizeram um lobby na 5ª sessão em Nova York das Nações Unidas para tentar retirar o orçamento, pífio orçamento já de 40 mil dólares ou euros, agora não me recordo bem, mas enfim, que o grupo de trabalho de negociação do tratado tinha, e se comparado, por exemplo, com os milhões de euros, né, que o processo de implementação dos princípios retores tem, é algo pífio, né? Mas então fizeram essa tentativa, inclusive, de boicote do orçamento do grupo de trabalho. A gente observa, porque o que eles diziam, e tinham medo, é que, mal ou bem, mesmo sem o cumprimento, havia aí, né, uma camada que se colocava acima e que se depositava, que era um marco de licitude novo. Porque o que eles estão correndo para fazer? Fazer com que os estados internalizem os princípios retores, mantendo essa lógica toda do voluntarismo, do domínio empresarial, da captura corporativa do justiça, tudo isso que está embutido na dinâmica, né? Ou que, digamos assim, o que não é ameaçada pela dinâmica dos princípios retores. Tanto que a gente teve no Brasil já a aprovação do decreto 9.571 de 2018, de cima para baixo, sem consulta à sociedade civil, que diz lá, olha, esse aqui são as diretrizes nacionais para empresas e direitos humanos. Elas vão referendar, vão ter como principal paradigma os princípios orientadores. As empresas não têm obrigações vinculantes, aqui elas fazem o que elas querem. Entende? Coloca lá no artigo 17 uma dinâmica de solução de conflito multi-stakeholder, multi-ator, que o afetado pela violação vai sentar junto com a Vale e o Estado e vão tentar negociar em pé de igualdade, entende? Então é isso que eles querem, que esses elementos axiológicos tão favoráveis às empresas se mantenham, se desdobrem em legislações nacionais, concretamente, e já estão se desdobrando, já se desdobrou no Brasil. Por isso que o CNDH aprovou agora em 2020, em 12 de março, a resolução número 5, para se contrapor a esse decreto 9.571. Então, quer dizer, esse marco lá da negociação internacional está trazendo já elementos aqui, né, e consequências no âmbito nacional. E o tratado, obviamente, fala da necessidade da captura corporativa, né, por exemplo, do judiciário, de haver uma necessidade justamente do judiciário, né, ter mecanismos de proteção à captura corporativa. Obviamente que isso ainda não foi especificado, mas isso é reconhecido no texto do tratado, que nesse processo de acesso à justiça e devido processo legal, seja também enfrentado a dinâmica da captura corporativa do próprio judiciário nos estados, né? Isso é colocado, o que os princípios retores não fazem, né? E que essas dinâmicas que já estão sendo objeto de regulamentação, que já estão dando frutos, como esse decreto no Brasil, não fazem, né? A gente fala, então, realmente isso tudo é considerado, e eu acho que o plano nacional ele já está respondendo essa dinâmica internacional de regulamentação. Por isso que eles não querem tanto o tratado, porque o tratado, mal ou bem, vai pelo menos dizer, olha, adotando ou não, como todo tratado é assim, de adoção, de cumprimento, não está por essa dificuldade, especialmente no Brasil, há um marco de novo de conduta que foge à racionalidade dos princípios retores. Nem isso eles querem, eles estão oferecendo resistência a isso. Eles estão oferecendo resistência a isso, né? E, obviamente, que a gente prevê e vem, né, pleiteando uma corte internacional específica para empresas e direitos humanos, com certeza. Seguindo essa lógica também da complementariedade, né, como existe nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Isso, com certeza, faz parte, né? Obrigada, Manuela. Nada. Eu queria sugerir, tem alguém que pediu para fazer uma pergunta? Mas eu não sei se foi o Pedro ou alguém. Eu queria sugerir que então ele falasse, porque aí eu emendo,
mesmo que não seja para mim, eu falo alguma coisa e me despeço, porque eu tenho que entrar no Não, Beta, encontro da eu acho aliança em uns que minutos. era Pedro mesmo que pediu, mas eu vi duas observações suas que todo mundo devia estar atento aqui no chat da questão da via campesina. Eu Aham, posiciono aqui dos sistemas alimentares, e eu não queria que vocês fugissem dessas duas colocações que foi da Miriam e do Flávio. tá bom. E o chamado aberto à sociedade civil, que eu acho, minha questão mais está centrada, a gente vai completar 1 ano de pandemia, e eu acho que temos mais 2 anos pela frente. E eu acho que o avanço do agronegócio e das empresas até chegar ao ultraprocessado, ou seja, desde o campo até o ultraprocessado, ganhou um espaço enorme dentro dessa crise. Ou seja, enquanto os movimentos abertos da sociedade civil está tentando sobreviver dentro da pandemia, o agronegócio, inclusive, via imprensa, via tudo, se coloca como sendo que o quanto eles avançaram e até tentando familiarizar a população com coisas que eram tradicionais do campo, que agora parece que é tradicional do agronegócio, que se estende para a coisa. Ou seja, dentro dessa movimentação, que tem esse movimento todo que Manuela falou, mas tem uma articulação que eu acho que a pandemia pode consolidar mais ainda o lado perverso desse sistema. É isso. Você tem toda a razão, Pedro. Há umas 2 semanas, talvez um pouco menos, foi lançado um relatório multicêntrico. Muitas pessoas de vários locais do mundo fizeram uma análise sobre as práticas corporativas durante a pandemia, né? Em termos de promoção comercial, mas não só promoção comercial, mas também práticas revestidas de solidariedade, etc. A gente tem agora eu não sei se tem mais, porque faz tempo que eu não assisto, mas o Jornal Nacional tinha os 5 minutos onde ele falava assim, o quanto tanto o agronegócio quanto o setor privado estavam fazendo para melhorar a situação, né, das populações em situação de vulnerabilidade. Então, as práticas corporativas, elas se revestiram de solidariedade, mas, na verdade, nenhuma delas teve prejuízo, né? Só nós tivemos, né? Alguns muito mais do que outros, se a gente olhar o aprofundamento da miséria, da pobreza e da fome, não só no Brasil, mas no mundo. Então, oi. Então, um total, assim, essa lógica, ela não parou, pelo contrário, e nem esse novo mundo que todo mundo anuncia que é necessário, ele vai vir naturalmente, não vai mesmo, né? Não vai mesmo, pelo contrário. Em relação à pergunta que o Flávio fez e que a Miriam também trouxe um outro aspecto, do ponto de vista do que eu estou acompanhando, não existe nada previsto nisso. Assim, aquele texto, outro dia, há um tempo atrás, eu voltei a ler o texto das diretrizes voluntárias do direito humano à alimentação adequada. Assim, por mais que a gente deva comemorar, porque no fim a gente comemora cada grão de areia, né, cada passinho dado, porque a gente sabe o que custou, e mesmo aquilo que está lá, que é insuficiente, não existiria se a gente não tivesse lutado muito e muitas pessoas tivessem lutado. O texto assim, dá vontade de, não sei exatamente o sentimento, mas assim, é quase assim, olha, caso você um dia quiser pensar sobre esse assunto em 2 minutos e você quiser proteger alguma coisa, você poderia, quem sabe, fazer isso. Então, é nesse nível. As diretrizes voluntárias, elas atestam a cada 2 linhas de que elas são voluntárias e que elas, portanto, você faz se você quiser em algum momento do jeito que você quiser. E se você não fizer, também está ótimo, né? Então, o texto é assim, a intenção é assim, e ela é desqualificada, vamos dizer assim, no sentido de que mesmo no nível das sugestões, ela é muito branda e ela fala mais do mesmo. Por exemplo, o capítulo, o item sobre monitoramento, né, e avaliação,
ele praticamente não existe. Além de você ter que defender princípios e conteúdos, você tem que falar que, pelo menos, você tem que monitorar alguma coisa, né? Então, nem isso eles querem. Então, nesse ponto, do ponto de vista das diretrizes voluntárias e, certamente, o que vai surgir na cúpula, há uma total não cobrança de nenhuma responsabilidade e nenhuma obrigação. Não há nada vinculante, muito pelo contrário. E os poucos movimentos que nós fizemos para ações vinculantes, do ponto de vista da alimentação, elas não foram para frente. Assim. Teve alguns ensaios, isso vai e volta, e faz tempo que não volta, de você, por exemplo, fazer um marco, né, na semelhança do que houve para o tabaco, etc., mas isso não tem o menor ambiente político, vamos dizer assim, nem para começar a conversar. A gente tem um longo caminho pela frente aí, e às vezes parece que ele fica um pouco mais longo. Né? É isso, não tem. Obrigada, Beta, muito bom. Mais alguma coisa, gente, do Catarina? Eu queria só complementar uma questão que eu acho que também volta, né? Fala para voltar essa questão da sociedade civil e dessa dificuldade realmente com relação aos estándares internacionais. Assim, eu acho que porque também a gente tinha uma preocupação muito grande no momento todo, né? A gente não sabia se os estados realmente não conseguiam boicotar o processo do tratado. Eles estão levando muito a sério, porque justamente eles querem que haja agora consideração no âmbito internacional daquilo que eles vêm veiculando no âmbito interno. Por exemplo, se as empresas não forem consideradas violadoras de direitos humanos, uma Renova da vida vai continuar existindo. Percebam? Porque ela vai continuar podendo gerir o seu próprio processo de reparação. Então, porque eu não tenho dúvidas de que no momento em que esse tratado exista pró-empresa, ele vai ser valorizado no âmbito nacional, entende? Isso está muito claro. A gente observa claramente essa disputa e a consagração agora de forma vinculante do que já está estabelecido de forma voluntária nos princípios orientadores. E traz um processo aí, se você for pensar que a gente está há 40 anos tentando trazer esse processo de tratado, se ele chega ao final com a reprodução apenas do que está nos princípios orientadores, a força, né, a movida que a gente chama, né, histórica para mudar isso e trazer uma coisa realmente nova, um outro processo de tratado, vai ser muito mais difícil. Então, eu e direitos humanos, entende? Porque eles vão com certeza trazer isso como discurso, como já trazem com normas voluntárias. Se você lê o decreto 9.571, ele, né, digamos assim, idealiza os princípios orientadores, consagra os princípios orientadores, traz isso acima quase da Constituição brasileira, entendeu? Para esse campo específico da empresa e direitos humanos. Então, imagina realmente, né, digamos, ratificado pelo Brasil, reproduzindo essa lógica. Então, a gente tem muito medo hoje que realmente a gente, né, digamos, descuide desse processo no âmbito internacional e se tenha um tratado consagrado pró-empresa, né, que justamente valide toda essa lógica que a gente já vem denunciando no plano interno. Mas é claro que a gente não pode esquecer das dinâmicas nacionais, né? Por isso que a gente se articulou junto com o CNDH para aprovação dessa resolução número 5, que respondia ao decreto 9.571. A gente tem feito aí incursões, né, no âmbito do Congresso, especialmente da Comissão de Direitos Humanos, para que eles respondam ao decreto, trazendo aí a iniciativa de uma legislação vinculante nacional com diretrizes para empresas de direitos humanos contrária ao decreto. Porque, claro, né, é uma complementação do nacional com o internacional. Mas eu acho muito perigoso um tratado internacional que seja totalmente pró-empresa em matéria de direitos humanos e empresas. Flávio, eu preciso sair. Eu só queria agradecer, então, Beta, a sua participação. Eu sei que você tentou encaixar aí no meio das suas atividades, mas eu acho que a sua participação foi excelente, eu acho que complementou a participação da Manuela, eu acho que mostra a importância do tema para a nossa área, e eu acho que a gente tem que continuar defendendo a intervenção da área de nutrição junto aos movimentos da Via Campesina, por exemplo, em Genebra, ter uma participação efetiva do nosso grupo de nutrição internacional
lá, o que nem sempre acontece. É verdade. É difícil manter gente presente em todos os lugares, mas eu acho que é fundamental. As duas coisas têm que caminhar de mãos dadas, que senão a gente corre o risco de ter coisa enfiada pelo meio, pelas frestas, aí, e nós vamos perder muita coisa. Então, obrigado pela sua participação e nós nos vemos em breve. Joia, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho constante que vocês estão fazendo nesse grupo aqui, está super animado. Obrigada, tchau, gente. Foi um prazer, Beth. Tchau. Prazer também, Manuela, obrigada. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora nós continuamos com a Manuela. Alguém tem mais alguma pergunta para ela, especificamente? Ou algum comentário? Não tem, professor, mas aí aqui no chat tem só um comentário que a Beta fez, que vale a pena a gente destacar, né, que hoje nós comemoramos os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, depois de muita luta dos povos, né, contra as opressões, enfim, contra os abusos de poder, conquistamos há 72 anos atrás a declaração, vale a pena sempre ser lembrado. Importante. É importante lembrar, né, que são 70 anos de direitos humanos como um marco internacional de regulação, frente a 200 mil anos de história humana, 70 mil anos de história, de 6 mil anos, até pelo menos 7 mil anos de hieroglifos e 8 mil anos de 6 mil anos de escrita. Ou seja, nós temos 60 anos só disso. É um bebê. E se vocês considerarem o nosso sistema internacional, se nós lembrarmos que o secretariado do Alto Comissariado de Direitos Humanos foi instituído em 2000, tem 20 anos. Acabou de atingir a maioridade agora. Quer dizer, então, nós estamos realmente pensando em um sistema extremamente jovem e incompleto, e que está sendo dilapidado por uma crise civilizatória. Eu considero que nós estamos vivendo uma crise civilizatória. Uma crise no momento em que o ser humano perde o interesse, ou perde o sentido de responsabilidade pela coletividade. É uma tragédia, e é exatamente o que está acontecendo. Cada um por si, e Deus por cada um, né? Porque não é nem por todos, é Deus para cada um também. Então, cada um por si e Deus para cada um. Se você lutar, você consegue. E isso aí é você estimular a guerra interpessoal, é você estimular uma sociedade baseada em tudo que existe de negativo e competitivo na sociedade, sem incluir nenhuma coisa que traga solidariedade, compaixão, reconhecimento do outro como igual. Quer dizer, parte de um reconhecimento do outro como desigual e inimigo, né? Mais do que tudo. Nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, com Black Lives Matter, e o que está acontecendo no Brasil também, com vidas negras se importam, é uma demonstração do grau de violência institucional, da discriminação e da falta de uma cultura de direitos humanos. Nós estamos padecendo de uma cultura, de uma ausência de cultura de direitos humanos. E eu acho que a luta toda tem que começar por aí, né? Quer dizer, em paralelo a todas essas lutas que nós estamos fazendo concretas, específicas, que têm sido muito mais lutas para evitar perdas maiores, porque o movimento está muito mais forte na direção oposta a nós nesse momento. Desde 80 vem sendo um crescendo do poder das multinacionais. E hoje nós temos um poder quase absoluto das multinacionais, né, em termos internacionais. Quer dizer, quando o próprio secretário das Nações Unidas assina um documento junto com Davos, né, para convocar a cúpula do ano que vem. Não é nem assinado com entidades, é assinado com Davos, com o Fórum Econômico Mundial de Davos. Se você quiser comentar E, Flávio, pouco só isso, para... Não, e é interessante porque a gente teve, no âmbito da pandemia, até um aumento, né, de processos contra os estados por mudanças de políticas econômicas
assistências que poderiam, de certa forma, assim, e também de lockdown, né, que poderiam prejudicar os interesses das empresas, e é assustador realmente, né? E no caso, por exemplo, da perspectiva também, digamos assim, de reparação, se fala muito, vamos usar como recurso, né, os blame and shaming, né, que seria culpar e também, digamos, macular a imagem através dos acionistas. No caso, não sei se vocês sabem, né, da Vale, né, da Samarco, da BHP, na bacia do Rio Doce, também do Brumadinho, vários acionistas se colocaram contrários às empresas por perdas no recebimento de dividendos, digamos assim, para as indenizações. Então, e não, de certa forma, impulsionaram ou pressionaram por uma devida reparação integral, né? Que também a gente pleiteia, que já vem do sistema interamericano e que a gente pleiteia também na dinâmica do tratado. Então, a gente vê essa necessidade de ser a primazia dos direitos humanos sobre a lógica econômica é fundamental, né? Porque mesmo nesse cenário de pandemia, também na do maior crime ambiental que já vivemos, a gente tem ainda a radicalização desses interesses de mercado, né? Em detrimento da vida, dos direitos humanos em geral. Então, a pandemia também trouxe para o nosso radar, né, a urgência maior realmente até de se né, regulamentar a atividade das empresas transnacionais, desde a dinâmica de cooperação, de mercado, a gente vai ver agora como é que vai ser essa questão da vacina também, mas antes, né, dos suprimentos também para realmente enfrentamento da pandemia. Então, como a gente vê que realmente, desde, claro, né, da lógica de que criadora da própria pandemia, né, o que está trazendo essa pandemia aí, a relação do homem com a natureza, né, a atividade predatória realmente do que tem a ver também, especialmente com a indústria extrativa, né, com a atividade extrativa, e até o processo realmente de enfrentamento dos desafios que essa economia global nos coloca. A gente tem uma economia global extremamente pungente, né, sem mecanismos regulatórios que à altura, né? Então, a gente está num momento dramático, realmente, né? E que o discurso pró-direitos humanos, apesar, né, você colocando hoje, né, ele realmente está mais enfraquecido, né, e, digamos assim, submetido à lógica econômica, né, numa dinâmica cada vez mais radical. Tem falado que no nosso país nós temos um presidente que é o exemplo do antidireitos humanos. Quer dizer, ele é o antidireito humano. Ele não é só que ele seja contra. Ele é a expressão da negação do direito humano, tanto nas palavras como nas ações. E conta com o apoio da população, em parte significativa da população para essa posição. Isso esse embate nós temos que ver de uma melhor maneira de fazê-lo. Eu não vejo outra maneira a não ser aumentando a exigibilidade, partindo para uma ação mais direta de exigibilidade. Mas isso é outro debate, depois a gente vai fazer. Disputa de valores e de narrativa, né? A gente está nessa disputa de valores e narrativa. Eu acho que é um tratado como esse, ele exemplifica uma narrativa, né? Realmente, ele seria a contraposição de uma narrativa, né? Não necessariamente a eficácia. Porque, por exemplo, igual isso eu falo para os meus alunos, né? Que a Miriam até colocou, o direito penal. A gente tem direito penal, ninguém questiona o direito penal, né? Como direito, como norma, como eficácia. E qual é a eficácia do direito penal no Brasil? Quem que ele realmente está punindo? Né? É um direito que ninguém questiona. O tratado internacional todo mundo questiona. Agora, porque não é eficaz e tal. Eu acho que o direito penal não é eficaz. Né? Exato, compartilho, Daniela. Manuela. Não é nem um pouco eficaz, mas, né, mas a gente tem um mito com relação ao direito também doméstico, né, como se ele não tivesse aí, né, sua operacionalidade contingencial, né, de acordo com quem está e contra quem está, né, pleiteando. Então, isso acontece, é um fenômeno do direito, né? Mas dentro das ferramentas que a gente pode usar, eu acho que fortalecer uma norma voltada aos direitos humanos nessa área é fundamental. Mas, obviamente, a gente não vai abrir, né, digamos assim, a mão do espaço de luta, da organização, dos movimentos, aquele conceito de direitos humanos do Joaquim Herrera Flores, né? Direito humano não é a norma, né? Direito não gera direito, né? Direito humano é o espaço realmente de empoderamento das lutas sociais que há na sociedade, de vocalização das lutas sociais, das demandas da sociedade que existem naquele espaço, né, institucional. Isso é a realização efetiva dos direitos humanos, né? Isso é a briga da democracia, que eu acho que a gente tem que, né, de articula, de certa forma, como o Flávio falou, que a gente são várias frentes, né? Mas eu acho que se a gente deixar também uma norma, mais uma, totalmente favorável ao direito empresarial, lógico empresarial, a lex mercatória, que vem à tona aí, eu acho que vai ser um prejuízo a mais, entende? Mas, obviamente, que não é o único espaço, né? Enfim, que a gente tem que depositar aí as fichas e energia, né, obviamente.
Manuela, eu vou te perguntar uma coisa, porque tu tá nesse espaço bem mais que eu, né? Por exemplo, nós sabemos que as Nações Unidas têm que evoluir relativamente ao seu sistema, né? E não só o de direitos humanos. Porque, por exemplo, é um sistema esquizofrênico em que diretrizes voluntárias, tipo, desautorizam tratados internacionais. E o conflito entre os tratados internacionais, né? Como é que fica? Como é que se resolve? Como é que é permitido que saiam tratados conflitantes, né? Eu vejo como falhas da própria organização do sistema que tem que evoluir, né? E por isso nós ficamos lá tirando leite de pedra e lutando a meia tua exposição, as tuas colocações, só que a gente luta sempre dentro desse limite, porque é um sistema, de certa forma, esquizofrênico, né? Que os tratados conflitam entre si, conflitam com diretrizes, e cada um que se vire na sua aplicação, né? No preâmbulo do tratado, né, que a gente gostaria que fosse aprovado, obviamente está ali a necessidade justamente de estar coadunado a todos os tratados internacionais de proteção de direitos humanos, né? E há uma lista gigantesca, obviamente, de tratados estabelecendo justamente a primazia, e esse é o check também que a gente tem que fazer, né? O controle, né? De trazer esse instrumento como mais parte do sistema de proteção internacional dos direitos humanos, né? Para não intensificar essa esquizofrenia, que é o que a gente muitas vezes aponta no processo de negociação. Isso vai de encontro a algo que já está consolidado em tratados internacionais de proteção de direitos humanos, né? A centralidade do sofrimento da vítima, a necessidade da inversão do ônus da prova, né? Que obviamente você deve caber a prova à empresa de que não violou e não o atingido ou atingida, né? Uma série de dinâmicas que é basicamente dizer, olha, a gente está negociando um tratado de direitos humanos que deve ser mais um elemento aí para se coadunar com o espectro de proteção já existente, né? Sim, mas não é fácil. É um grande avanço, mas eu entendo que não é fácil, porque o esforço é sobre-humano, porque a organização é complexa e precisa evoluir, né? E a Associação Internacional dos Empregadores fez ele tem ECOSOC, então participa da negociação, fez um relatório, e a coisa não é nem sutil, ameaçando os estados que realmente ratificarem esse tratado, se ele viesse aprovado com as diretrizes, né, que a gente vem pleiteando, que eles vão perder investimento, de que eles vão fazer um lobby para a retirada de investimento desses estados que ratificarem o tratado. Aí vem essa discussão, o tratado ao mesmo tempo é importante ou não é, mas eles mesmos estão dando importância ao tratado, né? Fazendo uma chantagem para que os estados não ratifiquem o tratado. Para que não haja mudança desse paradigma dominante, né? Mesmo em tese, mesmo como dever ser, né? Mesmo programaticamente, né? Eu me lembro de um debate que nós participamos uma vez, faz uns 10 anos, 15 anos talvez, com Asbel Naider, que é um grande constitucionalista, e foi um dos pais do direito humano à alimentação, na realidade, foi ele que escreveu o primeiro relatório sobre direito humano à alimentação. E ele dizia o seguinte, que essa esquizofrenia é parte do sistema jurídico no mundo inteiro, porque, na realidade, cada setor do setor judiciário produz legislações que têm um matiz que é influenciado pelos atores que estão envolvidos nele. E que a única maneira de você coadunar as possíveis divergências entre direitos humanos ou disputas entre direitos humanos, direitos que se competem, seria através do exercício da democracia. Ou seja, nós estamos num catch-22. A democracia falha e não garante a elaboração do direito humano, mas ela tem que resolver, corrigir os defeitos que ela criou, entende? A falta de democracia tem que corrigir o que ela criou. Então, é uma coisa extremamente complexa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios que nós temos. É verdade. Gente, eu só estou com medo que eu acho que a minha bateria vai acabar aqui. Eu estou até tentando entrar pelo computador também, que eu botei no celular. Mas eu estou com medo que eu acho que vai acabar.
vamos indo enquanto não acabar, continuamos. Que tá Na hora que a luzinha bateria vermelha. acabar, é o sinal que nós precisamos de mais energia. Eu acho que eu vou entrar pelo computador. Mas eu acho que uma coisa importante também, né? Vou tentar entrar aqui. Talvez a Miriam queria fazer um comentário. Eu só vou tentar entrar pelo computador, que é mais seguro. Eu ia perguntar para a Manuela, né, dentro dessa questão, né, da autorregulação, por exemplo, quais são os parâmetros que essas empresas se submetem? Nós vamos nos autorregular frente a quê? Né? O compliance fica como uma atitude voluntária das empresas, né, de aderirem. E se nós tivéssemos também, eu só estou agora só jogando conversa, né, assim, por exemplo, já que é dentro da autorregulação, então, uma obrigatoriedade de compliance, né? Mas é claro que isso é utópico, né? É utópico, mas se eles falam tanto em autorregulação, então que o compliance seja uma coisa obrigatória, que o ajustar-se às normas e tratados existentes pela própria empresa seja uma questão obrigatória, né? Dentro da autorregulação dessas empresas. Mas isso é utópico porque não vai acontecer, né? Mas isso seria uma autorregulamentação, eu diria, um pouco mais séria, né? Se houvesse a obrigatoriedade do compliance. Sim. Enquanto a Manuela tenta recuperar o contato dela, eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho que é interessante, que, no meu entendimento, quando houve a iniciação do grupo de trabalho em Genebra, em 2014, havia um movimento por parte dos estados, alguns estados, né, que estavam em litígio com o setor privado. Era o caso do Equador, o estado da África do Sul, o estado da Nigéria, que tem multas enormes, né, que estão pagando para as empresas. E não são só eles, tem outros países que não querem dizer publicamente que tem isso, mas não tem. E que isso daí possibilitou a criação do grupo de trabalho, da resolução do grupo de trabalho. Mas aí esses países passaram a ser atacados frontalmente pela política dos Estados Unidos, CIA e FBI, com fake news e com tudo mais, e gerou toda a crise que esses países sofreram. A África do Sul sofreu uma crise violenta de legitimidade do governo, foi acusado de corrupção, de manipulação e tal. O presidente do Equador está sendo preso agora também, ameaçado de prisão. Ele está fugido, né? Ou seja, atacou-se frontalmente os países, politicamente, para desmontar, e ameaçando, e claramente ligado ao processo internacional. E se não fosse a presença dos movimentos sociais em Genebra, 300 ou 400 entidades participando, todo o grupo, toda vez que tem reunião, levando os casos e apresentando a realidade da violação dos direitos, que impede que os desgraçados fechem um grupo de trabalho. Desgraçados fechem um grupo de trabalho. Eles não têm coragem de dizer não ao que o pescador está dizendo, ao que o indígena está dizendo. Ele tem que dizer alguma coisa, entende? Tem que fingir que está fazendo alguma coisa. E é por isso que existe o tratado até hoje, eu acho. É pela presença marcante da sociedade civil, especialmente dos movimentos sociais mais radicais,
como o MAB no Brasil, o MST e alguns outros que têm mantido uma presença permanente lá. Os indígenas, os grupos africanos também, que trabalham contra o extrativismo, são fundamentais, têm sido fundamentais. Não sei se a Manuela conseguiu ouvir o que eu falei, mas se ela tiver ouvido, se ela pudesse comentar. Se ela não puder comentar, eu falo de novo. Manuela, você está aí já? Aqui, professor, está aparecendo apenas um contato da Manuela. Pronto, acho que está conectando o som dela agora. O microfone. Oi, estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Desculpa, gente. Você chegou Mas a ouvir hoje o que eu está falei? Não ouvi. Eu ouvi o que... Eu comentei o seguinte, eu comentei que eu tenho um entendimento que todo o processo político de organização do tratado, do grupo de trabalho, foi torpedeado politicamente pelos Estados Unidos, especialmente, usando armas contra o Equador, contra a África do Sul, contra outros países, ameaçando, como você falou, né, de ameaças de corte de investimentos, e não só isso, né, ataques frontais, Wikileaks e coisas desse tipo. Mas que eu acho que se não fosse pela participação da sociedade civil, da presença dos movimentos sociais efetivos em todas as reuniões, de maneira brutal e clara, que impede que os representantes dos países ricos tenham a desfaçatez de acabar com o grupo de trabalho, porque a realidade é muito dura para essas pessoas, e eles não conseguem dizer não a isso, eles têm que pelo menos sentar lá e ouvir. Eu queria que você comentasse o papel da sociedade civil, como que você vê, do que está se pensando em termos de estratégia para tentar mudar a direção. Assim, eu acho, Flávio, desde que assim, de abertura desses espaços mais voltados realmente a uma negociação substancial, né, do tratado que gerou a resolução, já apontou muito para a participação da sociedade civil, né, pressionando os estados, obviamente, criando ali um ambiente mais, assim, especialmente no caso também da Europa, né, mais factível para que uma resolução como essa fosse aprovada, porque não é, foi considerada uma grande vitória em 2014, né, que se considerava, você vê a avaliação que a gente faz em cada momento histórico. Em 2014, quando a resolução 26.9 foi aprovada, obviamente foi considerada uma grande vitória, porque se considerava muito pouco provável que esse tratado tivesse esse início de negociação, né, que o lobby contrário era muito grande, né. Todo o esforço era justamente de fortalecimento do grupo de trabalho para os princípios orientadores, né, para a elaboração de planos nacionais de ação. Você tem uma ideia, agora que vai fazer 10 anos, né, em 2021, da aprovação dos princípios orientadores, do acolhimento pelo Conselho dos princípios orientadores. A Alemanha está chefiando agora um projeto gigantesco, com um orçamento de milhões de euros, para reforçar justamente a adoção, com vários editais no mundo inteiro, né, com a adoção desses princípios nos países. E, então, obviamente, a sociedade civil sempre fez uma pressão muito grande. E eu participei, né, no início, quando os Estados Unidos ainda estavam no Conselho, diziam que ainda estavam participando, né, eles não acompanhavam a negociação e entraram uma vez, né, em 2018, na sala, né, digamos assim, do Conselho, simplesmente para dizer que aquele grupo tinha que acabar, sem se desfazer, que o mandato não era legítimo mais, que já tinha supostamente passado 3 anos de aprovação da resolução, e que supostamente o mandato seria de 3 anos. Então, foi uma iniciativa clara para dizer, nós não apoiamos e isso tem que acabar. Tanto que foi necessário que a Secretaria do Conselho viesse também né, à sessão para se pronunciar sobre qual era a interpretação do nome do grupo de trabalho, para vocês terem uma ideia, né, que é o Grupo de Trabalho Intergovernamental de Composição Aberta. E aí eles disseram que de composição aberta significava que só ia acabar o mandato quando o tratado fosse aprovado. Então, isso acabou com essa tentativa de boicote pela desqualificação da resolução, do mandato da resolução. Então, foi um enfrentamento maior que a gente teve assim, nos Estados Unidos, claramente, né? E aí a sociedade civil começou a se articular cada vez mais através da campanha global, que eu faço parte também, né, para reclamar a soberania dos povos, né, combater a impunidade, poder
combater, né, o poder corporativo e colocar fim à impunidade, que a gente chama do Stop Corporate Impunity, né? Tem o site deles, se vocês quiserem procurar, né? A articulação da campanha global é Stop Corporate Impunity em inglês, né? E é que essa campanha que traz a Via Campesina, várias organizações da sociedade civil, centros acadêmicos e tal, que impulsionam esse processo e vem tomando, né, quando eram possíveis as sessões presenciais, o espaço do Conselho, né? E, inclusive, isso fez com que a União Europeia chamasse atenção para isso. Não, agora nós estamos ouvidos pela sociedade civil, né? Reclamasse, inclusive, se sentindo constrangida de dar suas posições, dizendo que agora sofria uma pressão maior da sociedade civil, né? Porque estava realmente sendo monitorada pela sociedade civil, cobrada pela sociedade civil. Pela primeira vez, a União Europeia, então, marcou uma reunião, por exemplo, com representantes da sociedade civil lá no Conselho para dar satisfação, né, à sociedade civil, o seu posicionamento ela vinha pleiteando o tempo todo, né, que mudasse o alcance do tratado para todas as empresas, nega a admissão de obrigações diretas para as empresas internacionais e tal. E essa participação da sociedade civil gera tanta pressão e supostamente foi tão eficaz até hoje que o Brasil, né, nesse novo mandato, a partir da presidência aí do Jair Bolsonaro, tem claramente defendido a retirada da sociedade civil do processo, né? Então, ela, na última sessão, quer dizer, que eu participei presencialmente, em 2019, depois disso, obviamente, né, não foi possível mais, a gente teve agora a virtual, o representante do Brasil se voltou assim para trás, justamente para a sociedade civil, né, sentada atrás, assim, na sala do Conselho, e falou: vocês não pertencem a esse espaço. Esse é um espaço de negociação entre potências, entre Estados, e a gente vai ocupar esse espaço. Então, esse processo de criminalização da sociedade civil, esse processo contrário realmente ao empoderamento e participação da sociedade civil, é muito claro como uma agenda de governo, especialmente desse governo. O Brasil está falando coisas que nem a União Europeia teve coragem de falar. E aí a gente acha que, por isso que também foi muito conveniente, né, a revalidação do mandato do Brasil agora, mesmo no governo Bolsonaro, com uma agenda completamente contrária aos direitos humanos, né? Porque ele acaba servindo como um ator eficaz nesse sentido, né? Porque a União Europeia posa de boa moça, né? Num cenário que você tem o governo brasileiro lá agora, né? Coadunado com China, com Rússia, com a Arábia Saudita, com uma agenda contrária às dinâmicas de gênero, né? À dinâmica LGBT, de saúde da mulher, então, e agora também com a postura cada vez mais conservadora no tocante à dinâmica de negociação desse tratado. E é interessante que ele não desistiu do Conselho, como ele já tinha anunciado, teve de novo a renovação do seu mandato, tem estado extremamente atuante em todos os espaços, até nas consultas informais para negociação do tratado. Por isso que a gente tem muito receio de que se torne, né, de que agora a gente está disputando realmente o tratado, e que é interessante para esses estados que a gente tenha um mau tratado. Então, eu acho que se a gente tiver realmente o apoio cada vez maior da sociedade civil, é muito importante, porque esse tratado vai sair. Né? O que é pior é que eles tentaram boicote, agora não tem essa lei de boicote, eles viram uma grande oportunidade de ter realmente agora um tratado favorável às empresas, consolidado com um novo paradigma internacional que chancela toda essa lógica que a gente vem querendo combater. Né? Inclusive com uma tentativa agora capitaneada pelo Brasil e China de esvaziamento do espaço de retirada da sociedade civil do local, porque eles sentiram que a gente, né, primeiro, considerou, digamos, evitou que fosse perdas maiores até agora no texto e vem demarcando o tempo todo, né, incomodando no tocante às modificações que a gente tem considerado nocivas, né? Então, a gente vai continuar no processo, que foi até um ganho, né? Ganhando tempo, não foi aprovado o tratado agora, mas é importante disputar, inclusive, porque enquanto a gente tiver esses países no cenário, agora a situação fica mais complicada, inclusive para a sociedade civil, que teve um diagnóstico positivo da participação, elaborada, inclusive, né, manifestada, inclusive, por os estados, né, União Europeia, Brasil, China, que consideram a sociedade civil uma ameaça aos seus interesses, né? Não sei se o Fábio está. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, nenhuma consideração. Então, podemos caminhar para encerramento. Eu queria agradecer mais uma vez a Manuela e a Elisabetta por terem participado desse debate.
eu considero esse debate um debate fundamental para o povo brasileiro, porque nós somos um povo continental que fica olhando para o umbigo a maior parte do tempo. E grande parte dos movimentos não se preocupam com as relações internacionais. E eu acho que nós temos um papel fundamental, tanto para dentro como para fora. Porque as contradições no Brasil são tão grandes que nós temos que levar essas contradições para o público internacional e, ao mesmo tempo, nós temos que trazer a luta internacional para dentro do nosso país. Porque sozinhos nós teremos dificuldade de vencer essas lutas internacionais aqui dentro. Então, eu acho que é um tema que deve ser trabalhado com regularidade e deve entrar na nossa agenda de uma maneira mais sistemática. Porque a gente não tem tradição de fazer isso na nossa cultura. Eu agradeço a Manuela o tempo que ela dedicou aqui e nós vamos continuar na luta todos, com certeza. Um grande abraço para todos e todas. E se você quiser dizer algumas coisas... Eu te agradeço muito, mais uma vez, o convite. Espero que, enfim, tenha aportado aqui com elementos que tenham sido úteis para vocês. E a gente está sempre à disposição no OMA, né, o Centro de Direitos Humanos e Empresas. No nosso website, a gente tem lá, nosso site, a gente tem documentos, enfim. E temos uma publicação também, uma revista, né, Internacional de Direitos Humanos e Empresas. Está aberto aí para dialogar sempre. Estamos envolvidos em várias articulações também nacionais, né? Enfim, temos um seminário... e a gente realizou o 7º Seminário Internacional de Direitos Humanos e Empresas, como foi virtual esse ano, então os painéis estão gravados, né, no nosso YouTube. E aí vocês podem ver, por exemplo, teve a mesa do tratado, com a representação, por exemplo, teve a participação do embaixador até do Equador, fez a avaliação da 6ª sessão, colocou todos esses prognósticos também com relação à dinâmica do tratado, né? Então, enfim, várias outras mesas, a questão da bacia do idoso, várias outras dinâmicas aí de interfaces, né, de direitos humanos e empresas, então hoje disponíveis também lá no YouTube do OMA. Se quem quiser assistir, quem tiver interesse, tá? Para ter acesso a mais informação. Então, tem o nosso site e também o nosso canal no YouTube. E a gente também está sempre disponível aí para o debate. Muito obrigada. Um abraço, até logo para todos e um belo fim de dia. Tchau, gente. Aqui, pelo menos. Tchau. Tchau, Tchau, gente.